Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje sobre análise técnica. Vamos explorar juntos conceitos de tendência, que te ajudará a identificar a direção do mercado, reversão da tendência, que te ajudará a identificar a mudança na direção do mercado, configuração do pivô, que te auxiliará a ter um ponto de confirmação que a direção do mercado mudou, e falha na reversão da tendência, o que te manterá fora de decisões equivocadas. Vamos juntos? Bem, vamos falar agora, nesse novo conteúdo, sobre linhas de tendência. Então vamos montar uma série de conteúdos sobre linhas de tendência e vamos começar a falar sobre conceito de tendência. Bem, tendência está relacionada com a movimentação do mercado. Então, é fundamental saber reconhecer os tipos de tendências que ocorrem no mercado. Não é uma tarefa fácil, já que o mercado se movimenta em zigue-zague, conforme já explicamos e demonstramos em encontros anteriores. Esse zigue-zague torna mais difícil o reconhecimento da tendência vigente. A tendência é definida pela análise técnica como sendo a direção de uma sequência de topos e fundos. Sem saber na direção do mercado, você irá identificar qual será a tendência do mercado e operar a favor do mercado. Portanto, vamos conhecer os tipos de tendências quanto à direção dos preços? O primeiro tipo aqui é a tendência de alta. Tendência de alta é uma sucessão de topos e fundos ascendente. Então é uma tendência direcional. Observe, que aqui nós temos um topo e aqui nós temos o fundo. Então é uma sucessão de topos e fundos ascendentes. Então o próximo topo tem que estar acima do topo anterior e o próximo fundo acima do fundo anterior. E assim segue a sequência de sucessão de topos e fundos. Ok? E aí dá para observar que essa sequência ela tem essa direção, ou seja, uma direção ascendente. A outra tendência que vamos abordar é a tendência de baixa. A tendência de baixa é uma sucessão de topos e fundos descendente. Novamente, é uma tendência direcional. E nesse caso, os topos e fundos, ok? O próximo topo está abaixo do topo anterior e o próximo fundo está abaixo do fundo anterior. Ok? Próximo fundo abaixo do fundo anterior e o próximo topo abaixo do topo anterior. E nós podemos observar que nesse sentido o preço se move de forma descendente, novamente direcional. Em seguida, nós temos a tendência lateral. Topos e fundos principais, ok? Topos e fundos principais estão razoavelmente no mesmo nível. E aí nós temos uma tendência não direcional. E nós buscamos tendência direcional, ou ascendente ou descendente. Como essa está de forma lateral, os preços se movimentam de forma lateral, ela é uma tendência não direcional. Então, teremos aqui topos e fundos no mesmo nível. O próximo topo no mesmo nível do topo anterior e o próximo fundo no mesmo nível ou próximo do nível do fundo anterior. E assim você identifica uma tendência lateral, ok? Então vamos à última tendência, que é a tendência indefinida, que é uma sucessão de topos e fundos lateralmente irregulares. Novamente, é uma tendência não direcional. A diferença é que você não tem topos e fundos próximos um do outro, no mesmo nível. No sentido próximo do mesmo nível. Então, você vai ver um topo aqui, um fundo aqui. O próximo topo não está no mesmo nível do topo anterior. Ele pode estar abaixo ou pode estar acima. Nesse caso, ele está acima. E aí o próximo fundo não está no mesmo fundo, no mesmo nível do fundo anterior. E esse aqui está abaixo. E aí nós podemos observar aqui a formação de uma tendência irregular, indefinida. Ok? Observe que nós não vimos praticamente nenhum topo e nenhum fundo próximo do mesmo nível, a não ser esses dois aqui, que eventualmente pode acontecer, tanto no fundo como no topo, mas de uma forma geral não acontece.
Já que falamos em tendência, é importante observar então a reversão de uma tendência. Enquanto uma sucessão de topos e fundos ascendentes, uma tendência de alta, ou topos e fundos descendentes, uma tendência de baixa, mantiver o padrão, a tendência continua em andamento, ou seja, ascendente ou descendente, até o momento em que uma reversão estiver caracterizada. Então, neste momento, nós precisamos identificar como ocorre a reversão de uma tendência de alta e também uma tendência de baixa, para poder verificar, então, que o mercado mudou sua direção. E, novamente, nós buscamos acompanhar o mercado, ou de forma ascendente ou de forma descendente. Nós não buscamos movimentar operações em tendência lateral, ok? Ou em tendência indefinida. Então, vamos lá, então, verificar uma reversão de tendência de alta. Então, está aqui o padrão de uma tendência de alta. Essa reversão ocorre? Ela ocorre quando houver uma falha na tentativa de ultrapassagem do topo anterior, seguida de uma penetração no fundo anterior. Então, nós vemos aqui uma tendência de alta, ok? E então, você tem um topo 1, esse topo aqui, e você espera que o próximo topo ele ultrapasse esse topo. E aí houve uma falha, o próximo topo está abaixo. E o que ocorre em seguida? O fundo anterior ele é perdido. Então isso é uma configuração de uma reversão de uma tendência de alta. E aí nós precisamos aqui observar esses três elementos: fundo, topo 1 e topo 2, porque eles serão primordiais no nosso traçar da linha de tendência. Nesse caso, seria uma linha de tendência de baixa. Então, observe, o fundo é o primeiro fundo de uma tendência de baixa. Então, esse fundo aqui será o primeiro fundo de uma tendência de baixa. O T1, que é esse aqui, ele é o último topo de uma tendência de alta. E o T2, que é esse aqui, ele é o primeiro topo de uma tendência de baixa. Então, saber esses pontos é importante para a gente poder traçar as linhas de tendência de baixa, ok? Agora vamos analisar uma reversão de tendência de baixa. Bem, a reversão de uma tendência de baixa ocorrerá quando uma falha na tentativa de ultrapassagem do fundo anterior, seguida de uma penetração do topo anterior. Então aqui nós vemos uma sequência de topos e fundos descendentes, formando aí uma tendência de baixa. E aí tem aqui um fundo, e aí você tem um topo, e você espera que esse fundo 2 aqui, ele seja mais baixo que o fundo 1. Ocorre que há uma falha nessa tentativa, ele acaba sendo mais alto. E em seguida os preços ultrapassam o topo anterior. Então nesse ponto aqui ocorreu a falha de uma tendência de baixa. Aí nesse ponto é o ponto de reversão de uma tendência de baixa. Ok? E novamente, nós temos que identificar esses três pontos. O topo aqui, ele é o primeiro topo de uma tendência de alta. O fundo 1 é o último fundo de uma tendência de baixa. E o fundo 2 é o primeiro fundo de uma tendência de alta. Então, esses pontos serão importantes para a gente poder identificar e traçar a linha de tendência de alta. Tudo bem? Só que alguns traders são mais cautelosos na definição da reversão, tanto de alta quanto de baixa. Eles olham a configuração gráfica dos preços. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse conceito. O que acontece? No caso de uma reversão de baixa, né, aí vamos dar um exemplo de uma reversão de baixa, eles conferem o tamanho da primeira perna de alta. No caso, a primeira perna de alta seria essa perninha aqui, essa perna verde aqui. Se for bem pequena, aguardem rompimento do último topo da tendência de baixa para confirmar a reversão. Esse aqui é o primeiro topo da tendência de alta. Então, o último topo da tendência de baixa é esse aqui. Então, quando isso ocorrer, você verificar
que a primeira perna de alta é uma perna pequena, e você verificar que aqui seria normalmente o local em que houve a reversão da tendência de baixa, você aguarda até, não é que você aguarde, você pode aguardar até que o último topo da tendência de baixa seja ultrapassado. Aí você pode começar a configurar suas entradas a partir daqui. Tá bom? Agora nós vamos falar sobre a configuração do pivô. Na verdade, nós já até sabemos, né? Só vamos agora conceituá-lo. A pivô, quando você ouvir falar sobre esse termo, você vai saber que é a primeira inversão da sequência padrão de uma tendência. Então, numa tendência de baixa, a primeira inversão dessa tendência vai ter um formato assim. E justamente naquela configuração de uma reversão de baixa. E aí, nesse caso, vai ser formado aí um pivô de alta. Então você procura sempre o seguinte: verificar a configuração de uma reversão de tendência de baixa naquela primeira perna de topos e fundos, ali será o pivô de alta. Então essa é a configuração do pivô de alta. Ok? Já o pivô de baixa é justamente quando ocorre a reversão de uma tendência de alta. Então, essa primeira perna aqui também, nesse contexto, ela será identificada como um pivô de baixa. Importante aí esse conceito, porque muitas vezes, quando você estiver estudando, você vai ver esse termo, quando você estiver ouvindo alguns vídeos, né, vendo alguns estudos, algumas palestras, você vai ouvir esse termo, então você já vai saber o que é pivô de alta e o que é pivô de baixa. E por fim, nós precisamos aí verificar agora a falha na reversão de tendência. Nós aí buscamos aí saber a configuração de uma reversão de uma tendência de alta e de baixa, só que elas podem falhar. E aí existe aí uma configuração de uma falha que você precisa estar atento para poder verificar se há ou não a possibilidade dessa falha. Então vamos lá? Às vezes ocorre uma falha que não é seguida pela penetração do fundo anterior. E a tendência, como disse, logo após, segue o seu caminho normal. É um momento de indefinição que acontece muitas vezes para o ativo reagrupar suas forças para a continuação da caminhada. Então, o que acontece? Você está aqui diante de uma tendência de baixa, ok? Você começa a identificar uma configuração de reversão da tendência. Aí você tem aqui um fundo e o fundo posterior está acima dele. Aí você já começou a verificar que é possível que essa tendência seja revertida. Aí você espera que essa perna de alta aqui, verdinha, ultrapasse este ponto aqui que é o topo anterior, que ela faça isso. Então você vai aguardar essa ultrapassagem para configurar uma reversão de tendência. E o que acontece? O preço não vai, ele desce. Então isso aqui é uma falha da reversão da tendência de baixa. E aqui você está diante de uma tendência ascendente. E você tem aqui um topo. E você espera que esse próximo topo aqui seja superior a ele. E aí ele não é. Então começa aí a configurar uma reversão de tendência de alta. Então você espera que essa perna aqui, vermelha, ela perca esse último fundo aqui. Que ela faça isso aqui. Beleza? Para configurar, então, a reversão da tendência de alta. Mas isso não acontece. Os preços voltam a subir nesse sentido. Novamente, uma falha da reversão da tendência. Este é o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estudem bem, estudem muito e vamos continuar nesse aprendizado conjunto, tá bom? Até mais, pessoal.